Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém.
Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do Livro do Céu, volume 1, capítulo 31. A resistência de Luísa a Jesus, que a quer no sofrimento, porque falta o consentimento do confessor. Mas no final Jesus se impõe, comunica-lhe o estado de sofrimento e, como prova de que é sua vontade, dá ao confessor o anúncio de uma guerra entre a Itália e a África. Quando o confessor determinou-me a obediência de não ter que estar mais na cama, eu comecei a resistir e dizia ao Senhor: o que queres de mim? Não posso mais, porque a obediência não quer. Mas se queres dar luz ao confessor, então eu estou disposta a fazer o que queres. E passei toda uma noite discutindo com o Senhor. Quando vinha, lhe dizia: meu amado Jesus, tem paciência, não venhas, porque a obediência não permite que me faças participar em teus sofrimentos. Até que pela manhã eu venci, sentia-me em mim mesma e livre de sofrimentos. Quando, em um instante, veio o Senhor e me atraiu de tal maneira a Ele que não pude resistir-lhe. Perdi os sentidos e me encontrei junto com Jesus, mas tão estreitada que, por quanto oposição fazia, não podia separar-me dele. Estando com Jesus, eu me sentia toda aniquilada, e tinha um certo rubor pelas tantas oposições que ele havia feito durante a noite, e lhe dizia: Santo Esposo, perdoa-me, é o confessor que assim o quer. E ele me disse: não temas, quando é a obediência, eu não me ofendo. E continuou: vem a mim, hoje é ano novo, quero dar-te teu presente. Justo aquela manhã era o primeiro dia do ano. Então aproximou seus lábios puríssimos aos meus e derramou um leite dulcíssimo. Beijou-me e tomou um anel do seu lado e me disse: hoje quero te fazer ver o anel que te preparei para quando te desposar. Depois me disse: diz ao confessor que é minha vontade que continues estando na cama. E como sinal de que sou eu, diz-lhe que haverá guerra entre a Itália e a África. E se ele te der a obediência para que continues a sofrer, não deixarei fazer em nada. Ambas as partes se porão em paz. No mesmo instante, ao dizer estas palavras, senti-me circundada por sentimentos como por uma vestimenta. E por mim mesma não pude libertar-me. Pensava: o que dirá o confessor? Mas não estava mais em meu poder. Aquele leite que Jesus derramou em mim me produzia tal amor a ele que me sentia definhar. E sentia tanta saciedade e doçura que depois que veio o confessor e me fez voltar daquele estado, e a família me levou alimento, sentia-me tão satisfeita que o alimento não descia. Mas para cumprir a obediência, que assim eu queria, tomei um pouco. Mas logo fui obrigada a devolvê-lo, misturado com aquele leite doce que Jesus me havia dado. E ele brincando me disse: não te bastou o que te dei? Não estás contente ainda? Eu, toda enrubescida, rapidamente lhe disse: o que queres de mim? É a obediência. Quando o confessor veio, começou a ficar inquieto e a dizer-me que eu era desobediente, ou então dizia-me: é uma doença. Se fosse coisa de Deus, te teria feito obedecer. Por isso, em vez de chamar ao confessor, deve chamar os médicos. Quando ele terminou de falar, eu lhe disse tudo o que me tinha dito o Senhor, como disse acima.
E ele me disse que era verdade que havia guerra entre a África e a Itália, e me disse: veremos se nada acontecer. E assim ficou persuadido de me fazer continuar sofrendo. Um dia, depois de cerca de 4 meses, o confessor veio e me disse que haviam chegado notícias de que a guerra que havia entre a África e a Itália, sem fazer nenhum dano entre elas, havia terminado, assinando a paz. Assim o confessor ficou mais persuadido e me deixou ficar em paz. Capítulo 32. Jesus Cristo começa a preparar Luísa para a união mística que havia prometido. Então, o meu doce Jesus não fazia outra coisa que me dispor para aquele matrimônio místico que me havia prometido. Isto se fazia ao ver, estando eu neste estado, às vezes 3 ou 4 vezes ao dia, como lhe agradava, e às vezes era um contínuo ir e vir. Me parecia um apaixonado que não sabe estar sem sua esposa. Assim fazia Jesus comigo, e às vezes chegava a me dizer: olha, te amo tanto que não sei estar. Se não venho, sinto-me quase inquieto, pensando que estás sofrendo por mim e que estás sozinha. Por isso vim para ver se tens necessidade de alguma coisa. E enquanto assim dizia, ele mesmo me levantava a cabeça, colocava seu braço atrás de meu pescoço e me abraçava. E enquanto assim me tinha, me beijava, e se era tempo de verão e fazia calor, de sua boca exalava um hálito refrescante. Ou bem tomava alguma coisa em sua mão e me abanava, e depois me perguntava: como te sentes? Não te sentes melhor? Eu lhe dizia: em qualquer modo em que se está contigo, se está sempre bem. Outras vezes vinha, e se me via muito fraca pelo contínuo estar naqueles sofrimentos, especialmente se o confessor vinha na noite, meu amante Jesus vinha, e me vendo naquele estado de extrema debilidade, tanto que às vezes me sentia morrer, se aproximava a mim e de sua boca na minha vertia este leite. Ou me colocava ao seu lado e eu sorvia torrentes de doçuras, de delícias e de fortaleza. Ele me dizia: quero ser exatamente teu tudo, e também teu alimento da alma e do corpo. Quem pode dizer o que eu experimentava, tanto na alma como no corpo, por estas graças que Jesus me fazia? Se fosse eu a dizê-lo, me estenderia demais. Recordando-me que, às vezes, quando não vinha logo, me lamentava com ele, dizendo: ah, santo esposo, como me fizeste esperar, tanto que não podia mais resistir. Me sentia morrer sem ti. E enquanto assim dizia, era tanta a aflição que sentia, que chorava. E ele compadecia-se todo de mim, enxugava minhas lágrimas, beijava-me, abraçava-me e dizia: não quero que chores. Vê, agora estou contigo. Dize-me o que queres. Eu dizia-lhe: não quero outra coisa senão a ti. E só deixarei de chorar quando me prometeres que não me farás esperar tanto. E ele me dizia: sim, sim, te contentarei. Um dia, enquanto estávamos nisto, era tanto a dor que eu sentia, que eu não conseguia parar de chorar. Meu bom Jesus me disse: quero te contentar em tudo. Sinto-me tão atraído por ti, que não posso deixar de fazer o que tu queres. Se até agora retirei tua vida exterior e me manifestei a ti, agora quero atrair tua alma para mim, a fim de que onde quer que eu vá, possas vir junto comigo. Assim poderás desfrutar mais e estreitar-te mais intimamente a mim, o que não fizeste no passado. Capítulo 33. Retrato de Luísa, traça da beleza divina da Santíssima Humanidade de Jesus, tal como este aparece para ela. Uma manhã, não me lembro muito bem,
Creio que tinham passado cerca de 3 meses desde que comecei a estar continuamente na cama. Enquanto estava no meu estado habitual, veio meu doce Jesus com um aspecto todo amável, como um jovem, com cerca de 18 anos. Oh, como era belo! Com a cabeleira dourada e toda encaracolada, parecia que encadeava os pensamentos, os afetos, o coração, sua fronte serena e ampla, em que se olhava como dentro de um cristal. Se descobria a infinita sabedoria, a paz imperturbável. Oh, como me sentia tranquilizar a mente, meu coração. Aliás, minhas próprias paixões diante de Jesus caíam por terra e não se atreviam a me dar o mínimo incômodo. Eu acredito, não sei se estou errada, que não se pode ver a este Jesus tão belo se não se está na calma mais profunda, de tal modo que o mínimo assombro de intranquilidade impede ter uma visão tão bela. Assim, ao ver a serenidade de sua fronte adorável, é tanta a infusão de paz que se recebe no interior, que creio que não há desastre, guerra mais feroz, que diante de Jesus não se acalme. Ó meu todo e belo Jesus, se por poucos momentos que te manifestas nesta vida comunicas tanta paz, de modo que se possa sofrer os mais dolorosos martírios, as penas mais humilhantes, com a mais perfeita tranquilidade, parece-me uma mistura de paz e de dor. O que será no paraíso? Oh, como são belos seus olhos puríssimos, cintilantes de luz. Não são como a luz do sol que, querendo olhá-la, danifica a nossa vista. Não. Em Jesus, enquanto é luz, pode-se muito bem fixar o olhar. E só de olhar o interior de sua pupila, de uma cor celeste e escura, oh, quantas coisas me dizia! É tanta beleza de seus olhos que um só olhar basta para me fazer sair de mim mesma e me fazer correr atrás dele por caminhos e por montes, pela terra e pelo céu. Basta um só olhar para me transformar nele e sentir sair em mim algo de divino. Quem pode dizer a beleza de seu rosto adorável? Sua tez branca, semelhante à neve tingida de uma cor de rosas, das mais belas, em suas bochechas púrpuras, descobre-se a grandeza de sua pessoa, com um aspecto majestoso e todo divino que infunde temor e reverência, e ao mesmo tempo dá tanta confiança que, quanto a mim, jamais encontrei pessoa alguma que me desse ao menos uma sombra da confiança que dá meu amado Jesus. Nem em meus pais, nem nos confessores, nem nas minhas irmãs. Ah, sim, esse rosto santo, enquanto é tão majestoso e ao mesmo tempo é tão amável, e essa amabilidade atrai tanto, de modo que a alma não tem a mínima dúvida de ser acolhida por Jesus, por quão feia e pecadora se veja. Belo é também o seu nariz afilado, proporcional ao rosto. Graciosa é a sua boca, pequena, mas extremamente bela. Seus lábios finíssimos de uma cor escarlate. Enquanto ele fala, contém tanta graça que é impossível poder descrevê-lo. É doce a voz do meu Jesus. É suave, é harmoniosa. Enquanto se expressa, sai de sua boca um perfume tal que parece que não se encontra sobre a terra. É profundo, de modo que penetra tudo. Sente-se descer pelo ouvido ao coração e, ó, quantos afetos produz. Mas quem pode dizer tudo isso? Pois é tão agradável que julgo que não se pode encontrar outros prazeres como os que se podem encontrar numa só palavra de Jesus. A voz de meu Jesus é potentíssima, é operante, e no mesmo ato que fala, faz o que diz. Ah, sim, é formosa sua boca, mas mostra mais sua formosa graça no ato de falar.
Então se vê em seus dentes tão nítidos e bem alinhados, e exala seu sopro de amor, incendeia, resplandece, consome o coração. Belas são as suas mãos, suaves, brancas, delicadíssimas, com os seus dedos proporcionados e os move com uma maestria tal que é um encanto. Oh, como tu és belo, todo belo, ó meu Jesus! O que eu disse sobre a tua beleza é nada. E mais, acho que disse muitos desatinos. Mas o que queres de mim? Perdoa-me, é a obediência que assim o quer. Por mim, não me teria atrevido dizer uma só palavra, conhecendo minha incapacidade. Capítulo 34. Pela primeira vez, a alma sai do corpo, irresistivelmente atraída por Jesus, num sofrimento que, neste estado, ele comunica à alma. Agora, enquanto via Jesus com o aspecto já descrito, de sua boca me enviou um sopro que me investia toda a alma. E me parecia que Jesus me atraísse com aquele hálito, e comecei a sentir que a alma saía do corpo. Sentia-me realmente sair de todas as partes, da boca, das mãos e até dos pés, sendo esta a primeira vez que me sucedia. E dentro de mim comecei a dizer: agora morro, o Senhor veio para me levar. Quando me vi fora do corpo, a alma teve a mesma sensação do corpo, com esta diferença, que o corpo contém carne, nervos e ossos. A alma não. É um corpo de luz. Portanto, senti um temor, mas Jesus continuava a enviar-me esse alento e me dizia: se te causa tanta dor estares privada de mim, agora vem junto comigo, porque quero consolar-te. E Jesus tomou o seu vôo, e eu tomei o meu junto dele. Giramos por toda a abóboda do céu. Oh, como era bonito passear junto com Jesus! Agora apoiava a cabeça sobre o seu ombro, e com o braço atrás de suas costas, e com a outra mão em sua mão, agora Jesus se apoiava em mim. Quando chegávamos a certos lugares, onde a iniquidade mais abundava, oh, quanto sofria o meu bom Jesus! Eu via com mais clareza os sofrimentos de seu coração adorável. Via-o quase desmaiar e lhe dizia: apoia-te em mim e faz-me partícipe de suas penas, pois não resiste minha alma ao ver-te sofrer sozinho. E Jesus me dizia: amada minha, ajuda-me que não posso mais. E enquanto assim dizia, aproximava os seus lábios aos meus e derramava uma amargura tal que sentia penas mortais. Quando entrava em mim esse licor tão amargo, sentia entrar como tantas facas, pontas, flechas, que me trespassavam de lado a lado. Em suma, em todos os meus membros se formava uma dor atroz, e voltando a alma ao corpo, participava estes sofrimentos ao corpo. Quem pode dizer as penas? Se o próprio Jesus era testemunha, só o próprio Jesus era testemunha, porque os outros não podiam mitigar minhas penas, estando naquele estado de perda dos sentidos, e esperando quando convinha ao confessor, porque também com a obediência se mitigavam. Portanto, só Jesus me podia ajudar. Quando via que minha natureza não podia mais, e que chegava propriamente aos extremos, e não me restava mais que dar um último respiro, ó quantas vezes a morte zombou de mim, mas virá um dia em que eu me rirei dela. Então Jesus vinha, me tomava em seus braços, me aproximava em seu coração, e ó, como me sentia voltar à vida. Depois de seus lábios vertia um licor dulcíssimo, e assim se anunciaram as penas. Capítulo 35. Participação de Jesus faz Luísa na sua indizível amargura e dores pelos diversos tipos de pecado com que é ofendido.
Outras vezes, enquanto me levava junto com ele girando, se eram pecados de blasfêmias contra a caridade e outros, vertia esse amargo venenoso. Se eram pecados de desonestidade, derramava uma coisa de podridão mal cheirosa. E quando voltava a mim mesma, sentia tão bem aquela pestilência, e era tanto o fedor que me revolvia o estômago e me sentia desfalecer. E às vezes, tomando o alimento, quando o devolvia, sentia que saía de minha boca aquela podridão misturada com o alimento. Às vezes, então, levava-me às igrejas, e também ali o meu bom Jesus era ofendido. Oh, como chegavam mal ao seu coração aquelas obras, santas sim, mas descuidadamente feitas, aquelas orações vazias de espírito interior, aquela piedade fingida, aparente, parecia que mais bem insultavam a Jesus em vez de lhe darem honra. Ah, sim, aquele coração santo, puro, reto, não podia receber essas obras tão mal feitas. Oh, quantas vezes se lamentava, dizendo: Filha, também a gente que se diz devota, olha quantas ofensas me fazem, mesmo nos lugares mais santos, ao receber inclusive os sacramentos, em vez de saírem purificados, saem mais enlameados. Ah, sim, quanta pena dava a Jesus ver pessoas que comungavam sacrilegamente, sacerdotes que celebravam o santo sacrifício da missa em pecado mortal, por costume e, por alguns, dá horror dizer, por fins de interesse. Oh, quantas vezes meu Jesus me fez ver estas cenas tão dolorosas! Quantas vezes, enquanto o sacerdote celebrava o sacrossanto mistério, Jesus era obrigado a descer, porque pelo poder sacerdotal era chamado às mãos do sacerdote. E se viam aquelas mãos que gotejavam podridão, sangue, ou então estavam manchadas de lama. Ah, como dava compaixão o estado de Jesus! Tão santo, tão puro, naquelas mãos que davam horror só de olhá-las. Parecia que Jesus queria fugir, mas era obrigado a permanecer naquelas mãos, até que se consumissem as espécies do pão e do vinho. Às vezes, enquanto permanecia ali com o sacerdote, ao mesmo tempo vinha-se apressadamente a mim e lamentava-se, e antes que eu o dissesse, ele mesmo me dizia: Filha, deixe-me derramar em ti, porque não posso mais. Tem compaixão do meu estado, que é demasiado doloroso. Tem paciência, soframos juntos. E enquanto dizia isto, vertia da sua boca na minha, mas quem pode dizer o que derramava? Parecia um veneno amargo, uma podridão hedionda misturada com um alimento tão duro, repugnante e nauseante, que às vezes eu não podia engolir. Quem pode dizer os sofrimentos que me produzia este derramar de Jesus? Se ele mesmo não me tivesse sustentado, certamente teria morrido vítima disso. Todavia, só derramava em mim a mínima parte. O que será de Jesus que contém tanto e tanto? Oh, como é bruto o pecado! Ah, Senhor, faz conhecer a todos, a fim de que todos fujam deste monstro tão horrível. Capítulo 36. Participação que Jesus Cristo dá a Luísa em sua inefável doçura, testemunhando cenas muito consoladoras dos santos mistérios na religião. Mas enquanto via estas cenas tão dolorosas, outras vezes fazia-me ver também cenas tão consoladoras e belas que me raptavam. E estas eram ver os bons e santos sacerdotes que celebravam os sacrossantos mistérios. Ó Deus, como é alto, grande, sublime seu mistério! Como era bonito ver o sacerdote que celebrava a missa
E Jesus, transformado nele, parecia que não o sacerdote, mas o próprio Jesus celebrava o divino sacrifício. E às vezes fazia desaparecer completamente o sacerdote, e só Jesus celebrava a missa, e eu o escutava. Oh, como era comovedor ver Jesus recitar aquelas orações, fazer toda aquela cerimônia e movimentos que faz o sacerdote. Quem pode dizer o quão consolador para mim ver estas missas junto com Jesus? Quantas graças recebia, quantas luzes, quantas coisas compreendia, mas, como são coisas passadas e não as recordo claramente, por isso o passo em silêncio. Mas enquanto dizia isto, Jesus moveu-se dentro de mim, chamou-me e não quer que deixe isto em silêncio. Ah, Senhor, quanta paciência é necessária contigo. Pois bem, te contentarei. Ó doce amor, direi alguma pequena coisa, mas dá-me tua graça para poder manifestá-lo, porque por mim não me atreveria, e por sequer uma palavra sobre mistérios tão profundos e sublimes.